Prontos, assassinos, pessoal! Aqui é o Gael e você está na base 37. Passado, presente e futuro. Esses três conceitos são conectados por uma linha tênue e contínua, sempre sendo moldados e definidos pelas escolhas humanas. Mas, diferente do que todos acham, o passado não é apenas história. Nele está a chave para o futuro. Mas como ver o passado se ele já se foi? Como moldar o futuro com o passado sendo uma incógnita? A resposta é simples, revendo seus antepassados. E é sobre isso que é Assassin's Creed. Se quiser saber mais sobre essa incrível franquia de jogos, fique até o final porque hoje eu lhes introduzo Assassin's Creed. É claro, antes de começar a ver a história dos jogos, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal para dar aquela ajuda e de nos seguir no Instagram, link aí embaixo. Agora sim, só se relaxa porque aí vem uma viagem ao passado. Antes, vamos entender como tudo começou no universo de Assassin's Creed. Os Homo sapiens nesse mundo não foram a primeira espécie racional a existir. Assim que a Terra foi criada, uma outra espécie surgiu antes, não se sabe como. Eles ficaram conhecidos como a Primeira Civilização, ou ISO, que era um nome técnico, e eram mais evoluídos e inteligentes que nós humanos. Novamente, não se sabe porquê, mas a Primeira Civilização decidiu criar uma nova espécie para servirem como seus servos, os humanos. Assim, eles criaram os Homo sapiens, que eram inteligentes, racionais, porém viam seus criadores como deuses. Assim começaram a venerar e obedecer à primeira civilização, servindo a eles. Ao passar dos milênios, a primeira civilização foi crescendo, construindo templos e evoluindo. Mas surgiu uma discussão. E se os humanos um dia quisessem se rebelar contra seus criadores? Eles eram racionais, tinham consciência. Por isso, alguns dos ISO achavam que deveriam rebaixar a consciência humana e transformá-los apenas em animais obedientes. Mas outros já achavam que eles tinham o direito de viver livremente. Por isso chegaram a um consenso. Iriam deixá-los viver com consciência, mas criar uma forma de impedi-los caso se revoltassem. Por isso, em um local conhecido como Jardim do Éden, os ISO criaram os Pedaços do Éden, artefatos extremamente poderosos que conseguiam controlar os neurotransmissores dos Homo sapiens, ou seja, controlar as ações, a vontade deles e tirar deles o livre-arbítrio. Mas o problema mesmo veio quando começaram a nascer os híbridos entre humanos e ISO, e os primeiros híbridos a nascerem ficaram conhecidos como Adão e Eva. Eles eram mais inteligentes que humanos, tinham uma longevidade maior, assim como ISOs, mas eles eram mais emotivos que a primeira civilização. Por terem a curiosidade humana e astúcia a isso, os dois acabaram descobrindo o maior segredo da primeira civilização que nunca foi revelado, os Pedaços do Éden. Vendo aquele plano de certa forma maligno de controle mundial, os híbridos decidem roubar um daqueles artefatos como retaliação, a Maçã do Éden, uma esfera dourada capaz de controlar os humanos, um dos artefatos mais poderosos deles, para assim trazerem liberdade aos humanos. Tanto os deuses, tanto os humanos se enfureceram. Os ISO pela traição dos seres híbridos e os humanos por saberem que eles eram apenas objetos e servos e podiam ser facilmente controlados. Por isso, o planeta inteiro entrou em guerra. Os deuses eram mais poderosos, mas os humanos eram a maioria. Essa grande guerra devastou por completo os ISO, que receberam baixas altíssimas. Os humanos também, mas se reproduziam mais rápido do que morriam. Porém, durante os conflitos, ambas espécies não perceberam uma coisa. Uma grande catástrofe estava por vir, um desastre natural, uma explosão solar, que iria destruir a Terra. Com isso, deram uma trégua na guerra para se prevenirem contra uma explosão solar astronomicamente devastadora. Por isso, os três maiores deuses, Júpiter, Juno e Minerva, se uniram para impedir essa catástrofe. Assim, eles criaram 6 grandes templos ao redor do mundo, que serviam de estações de pesquisas para estudarem possíveis soluções para a explosão. E eles encontraram. A solução desenvolvida era um pedestal que poderia alterar a existência terrestre, evitando que ela seja destruída pela explosão. Mas Juno, uma das deusas ISO, acabou traindo o grupo, visto que tudo que ela queria na verdade era domínio populacional por completo, tanto que ela era uma das apoiadoras dos humanos terem sua consciência rebaixada, para servirem apenas como animais obedientes. Devido a essa traição, os planos foram arruinados, e a Terra foi completamente devastada pela explosão solar. Praticamente todos os humanos foram dizimados, mas eles voltariam a se reproduzir e se desenvolver rapidamente. Mas os ISO só restaram praticamente Minerva e Juno.
Para evitar que a outra catástrofe ocorra, Minerva implantou mensagens ao redor do mundo todo, espalhados pelos 6 templos de estudo ISO, todos com as soluções para as catástrofes possíveis futuras, para que os humanos, ao longo de seu desenvolvimento, tomassem conhecimento disso e evitassem outra grande catástrofe. Ao longo dos milhares de anos, os humanos recuperaram seu número de habitantes e repovoaram a Terra. E não demorou até eles tomarem conhecimento sobre os antigos deuses. Após anos de exploração, foram sendo encontrados vestígios de templos antigos, pistas e mais provas da existência desses deuses antigos. Por isso, no ano de 1334 a.C., um faraó egípcio conhecido como Smenkhkare Djeserkepero tomou conhecimento sobre os Iso e, usando seu poder e influência do Egito na época, fundou a sociedade secreta conhecida como a Ordem dos Anciões. Esse culto secreto tinha o mesmo objetivo de Juno, a paz mundial por meio da ordem e controle populacional. Com isso, a Ordem dos Anciãos começou uma caçada pelos pedaços do Éden, em busca de seu objetivo primordial. Durante a Grécia Antiga, após a criação da Ordem dos Anciãos, um guerreiro persa conhecido como Dário usou uma lâmina oculta em um bracelete para assassinar o imperador persa Xerxes, em um motim. E seu legado, sendo a primeira pessoa no mundo a usar uma lâmina oculta, se eternizou. Inspirado nisso, um Medjay, uma espécie de policial patrulheiro egípcio, conhecido como Bayek de Siwa, descobre sobre esse culto secreto dos anciãos. Com isso, ele abandona o posto de Medjay e decide, ao lado de sua esposa, fundar uma ordem para combater os anciãos. Como eu disse, inspirado em Dário, tanto que ele passa a usar a sua lâmina oculta. Mas a ordem que Bayek queria fundar era uma ordem que fosse agir nas sombras, ocultamente, para assim trazer justiça por baixo dos panos. Dessa forma, eles fundaram a Ordem dos Ocultos. Seus objetivos eram os mesmos das Ordens dos Anciãos, paz mundial, mas por meio da liberdade, totalmente o oposto do controle populacional. A partir desse momento, se iniciou uma batalha que duraria milênios, um confronto de ideais, uma batalha de convicções entre as duas ordens, uma visando o controle, outra a liberdade. Ao longo dos anos, não se sabe exatamente onde ou quando, a Ordem dos Ocultos foi passando por transformações e começou a ser chamada de a Ordem dos Assassinos. Essa ordem tinha um credo, um conjunto de ideais. O primeiro é não matar inocentes em hipótese alguma. O segundo é agir ocultamente nas sombras. É aí que eles começaram a usar o lema, trabalhamos nas sombras para servir à luz. E o terceiro e último ideal, nunca comprometer a Irmandade. E todos esses lemas em torno de um único objetivo, a paz mundial por meio da liberdade. E aliás, mais ou menos nesse período, os assassinos começaram a usar como suas principais armas as lâminas ocultas, as famosas facas escondidas em braceletes, baseadas na que Dário usou na Grécia Antiga e consequentemente Bayek durante o Egito. Tudo o que sabemos sobre essa transformação é que os assassinos começaram a ganhar tal notoriedade no mundo aproximadamente no século XII, durante a Terceira Cruzada. Mas, por outro lado, os anciãos não ficaram de fora. Voltando um pouco no tempo, em meados do século IX, durante a Idade das Trevas, logo após a queda do Império Romano, o rei Alfredo de Wessex, conhecido como Alfredo o Grande, ocupava o cargo de líder da Ordem dos Anciãos, e com esse poder, criou uma reforma na Ordem. Com a recém-chegada do cristianismo no mundo, Alfredo dizimou todos aqueles que se opusessem a ele na Ordem, e assim reformulou por completo o culto. Eles não adoravam mais os deuses Iso, apenas visavam seus antigos pedaços do Éden. Agora, para terem mais influência, usavam poder religioso para ter poder e influência no mundo, se denominando de a Ordem dos Templários. E esse foi apenas o início da batalha dessas duas sociedades. Ao longo dos anos, os assassinos foram crescendo, ganhando mais notoriedade. Os principais membros que já fizeram parte da ordem são os famosos Ezio Auditore, Edward Kenway, Arnaud Dorian, Conor Kenway e muitos outros. Os assassinos não eram apenas aqueles que usavam capuz branco e lâminas nas mãos. Qualquer um que intencionasse os mesmos ideais de justiça e liberdade podiam se juntar à ordem. Inclusive, Leonardo da Vinci, Nicolau Maquiavel, Benjamin Franklin, o famoso pirata Barba Negra e até mesmo Napoleão Bonaparte já foram ou ajudaram os assassinos dentro da história de Assassin's Creed. Assim como os Templários, que continuaram ganhando reforços e cada vez mais crescendo no mundo.
e a guerra secreta entre as duas ordens e o confronto entre ideais continuou por anos e anos. Mas, a partir do início dos anos de 1900, a Ordem dos Assassinos começou a sofrer um declínio. Membros começaram a ser perdidos e a Ordem começou a cair, assim como os Templários. Ambas ordens estavam em crise, mas os Templários decidiram se renovar para o século XX numa nova estratégia. Assim, no ano de 1937, eles fundaram a empresa Abstergo Industries, um conglomerado corporativo multinacional, que se tornou fachada para todas as atividades e ações dos Templários durante o século XX e XXI. Em 1985, a Abstergo criou o chamado Projeto Animus. Ele consistia em uma invenção capaz de, a partir do DNA de indivíduos, analisar e acessar memórias de seus antepassados. Com isso, eles iriam desbravar as memórias dos assassinos e descobrir como todos os segredos dos Templários foram escondidos, todos os segredos assassinos e Templários, conseguindo finalmente o controle mundial. Mas é claro, os assassinos iriam pôr as mãos no Animus. E não eram só os Templários modernos que iriam desbravar as memórias antepassadas. Com o Animus em suas mãos, os Templários finalmente iriam conseguir a ordem global. Mas os assassinos também conseguiriam o Animus, criando uma nova chance de se reerguerem. E se você acha que é só isso Assassin's Creed, que acaba aí, você se enganou bastante.